O vírus que enganou a internet em 1990. De original na descrição. Muitos de vocês nem eram nascidos quando isso aqui aconteceu, mas eu tenho certeza que pelo menos algumas pessoas aí que estão assistindo se lembram desse macaquinho roxo aparecendo aí na Claro, isso aí é clássico, né? época dos anos 2000. Hoje ele é muito popular por memes aí na internet e ele se chama Bonzi Bud, esse serzinho amigável que veio aí pra competir com os assistentes virtuais da Microsoft Imagina, em 1990. que tinham acabado de surgir na época, como por exemplo o Clip, que é talvez o mais famoso. Ah, o clipe era clássico, né? O que talvez você Tinha não PC. saiba é que o Bonzi Bud, apesar de ter começado como um assistente virtual todo fofinho ali, simplesmente se tornou um dos vírus mais peculiares de todos os tempos Como assim, cara? Era um assistente virtual e e virou causou como? simplesmente $1 bilhão em danos. No vídeo 1 bilhão. Beleza. de hoje eu vou contar como que isso aconteceu, então se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like aí embaixo pra poder me ajudar. Se inscreva se você for novo por aqui. Não tem Dinheiro. como falar do Bonzi Bud sem dar uma passada antes na febre dos assistentes virtuais da Microsoft. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, a tecnologia mudava 95, né? Tava muito louca a ascensão dos PC. cada vez mais rápido e a maioria dos usuários estava ali tendo seu primeiro contato com computadores. Por causa Perfeito. disso, a Microsoft, que na época era Olha ali. Vários assistentes virtual. grande líder Até o doguinho tinha, rapaz. em venda de computadores domésticos, decidiu lançar os assistentes virtuais, Olha ali o doguinho de capa de que super-herói. no início era como se fosse uma espécie de guia ali para você aprender a usar os aplicativos do Microsoft Office, como o Word, o Excel, Perfeito. Nessa época eu não usava nenhum desses, mas ok. PowerPoint e tudo mais. Levanta a mão aí que não sabe fazer uma planilha do Excel até hoje. Aqui, ó. Os primeiros assistentes surgiram no Windows 98 e o padrão que já vinha pré-configurado de fábrica era o Clip, que com certeza você lembra, Ah, isso aí com certeza. e que foi projetado para ser uma espécie de guia interativo. Por exemplo, se você estivesse escrevendo uma carta ali no Word, ele ia aparecer do mais absoluto nada perguntando se você queria alguma ajuda com formatação, explicando Ah, perfeito. Dando um guia completo de como funcionava. como fazia para Ah, ok. salvar e por aí vai, te dando ali algumas dicas. Inclusive, por algum motivo, eu achava ele meio sinistro, sei lá, o negócio ficava Um clipezinho toda hora parando. parado no canto da tela, te olhando sem parar e sendo muito chato. A ideia até que era legal, só que o pobre coitado do Clipe rapidamente Não tinha câmera, né? Mas observava. passou a ser odiado pela maioria dos usuários, simplesmente porque Ué, por quê? ele não calava a boca. Qualquer coisa que você fosse fazer, ele Toda hora dava pitaco aí, ninguém gostava. simplesmente aparecia ali no canto se você queria ajuda. E como muita gente não sabia como desativar, ele parecia mais uma espécie de vírus inconveniente do Ficava toda hora chamando, enchendo o saco. que um assistente virtual de fato. Outro que ganhou notoriedade foi o Merlin, que já era um velhinho mais simpático ali, vestido de mago, que fazia às vezes Ah, essa do Merlin eu não. umas coisas que o Clipe, só que com uma skin mais bonitinha ali e com um tom mais lúdico e criativo. É. Daí tinha o Rock, que era um cachorro, o Ah, não, esse aí tinha que deixar certo. Jenny, que era um gênio, e vários Boa. outros, mas tanto a Microsoft quanto o público ainda sentiam que faltava algo. Ao invés de facilitar, os assistentes virtuais atrapalhavam bastante o fluxo de trabalho e percebendo isso, dois irmãos chamados Joe Bunzi e Jay Bunzi resolveram entrar na jogada. Toda hora o cara fazendo alguma coisa e aparecendo notificação pra parar e precisando de ajuda, realmente é chato demais, né? Eles eram donos da Bonzi Software, que surgiu em 99 com a promessa de facilitar o uso da internet com ferramentas que hoje a gente já conhece, mas que na época eram revolucionárias. A mais importante de todas foi a Voice Voice Email 4.0, rapaz. e-mail Windows 95 e 98. 4.0 que fazia algo mágico. Ela permitia que por e-mail você enviasse uma mensagem por voz. Topzera, hein? Que isso? Eu lembro que na antiga tinha o microfone, né? Tu podia tentar ligar do computador pra alguém. Celular ou pra telefone fixo, era top. Incrível, né? A ideia era que ao invés de escrever, você pudesse ali gravar um áudio e ele seria compactado Certo. e enviado via e-mail para outra pessoa que poderia ouvir e se tivesse o mesmo software também poderia responder por áudio. Mas eles Se não tivesse, chorava, né? estouraram mesmo com a criação do Bonzi Buddy, que seria o Boa. primeiro assistente virtual a bater de frente com a Microsoft. Esse aí já teve mais carisma, né? Usando uma interface muito similar com a do Clip e dos seus amiguinhos, o Bonzi Buddy era uma versão meio tunada dos assistentes da Sim, toda hora ali. Microsoft. Inicialmente, o avatar não era um gorila roxo, e sim um papagaio, que era literalmente uma cópia do Perry, um dos assistentes pessoais da Microsoft. Olha aí. Daí mudaram porque Durou será? pouquíssimo tempo até que, não sei se por ameaça de processo ali de plágio ou por bom senso, eles mudaram pra um gorila. Ao invés de simplesmente Perfeito. aparecer do nada perguntando se o usuário queria ajuda, o Bonzi Bud era capaz de mexer na sua agenda, de lembrar de ler seus e-mails em voz alta, contar Top. piadas, pesquisar coisas na internet e até cantar. Aí muito mais prático, né?
Aí com certeza muito mais prático pra quem tava buscando facilidade. Topzera. Daisy, Daisy, give me your answer truth. O Gorilinha Roxo Olha aí, rapaz. acabou ganhando muita força no boca a boca e começou a ser baixado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Legal. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Pro Bonzibud poder se adaptar ali à sua agenda e às suas tarefas, ele precisava antes te conhecer melhor. Então a primeira coisa que acontecia depois que você baixava o programa era que você Ah, isso aí eu lembro. precisava responder um questionário dizendo seu nome, seu endereço, O endereço é complicado. gênero, idade e por fim permitindo que ele controlasse o seu computador. Boa. Então tudo bem responder tudo isso e dar permissão de controle. Importante lembrar aqui que tem gente que cai nessas até hoje, então imagine nos anos 90. As pessoas então que tinham o programa Dava permissão pra pegar tudo do computador. instalado começaram a Que loucura. perceber que algo estranho estava começando a rolar ali nos computadores delas. Vários pop-ups apareciam na tela com mensagens de erro dizendo que o computador estava vulnerável a vírus, que a internet estava lenta e tudo mais, que a proteção Olha aí. estava baixa e claro, para todos eles havia um botãozinho que você poderia clicar e adivinha para onde ele ia. Isso mesmo, para a página inicial do Bonzi Software, onde eles ofereciam programas tipo o Internet Boost 99 que prometia aumentar a velocidade ali da sua internet. Hoje a gente sabe que não existe isso de programas que podem simplesmente Ah, metia um miguezeiro bravo, pessoal. aumentar a velocidade da sua internet ou melhorar o seu computador, Sim. mas de novo estamos falando de 99. E esse bait Todo mundo verde, né? possível de acontecer de algum programa melhorar a performance do seu computador aconteceu diversas vezes na história da informática. Quem aí lembra dos anúncios de tipo, não consegue rodar tal jogo? Baixa aqui uma placa de vídeo virtual. Essa aí era o que mais tinha. Pô, e o que tinha de gente que caía nessa era palhaçada. Acho que até hoje tem gente que cai, né? Quem lembra e quem caiu nessa? Então Bonzibud basicamente se vendia ali como um ajudante divertido, mas na verdade ele coletava todos os seus dados e todas as suas informações Ah, que sacanagem, hein? E ficar pegando dados dos outros é de e brincadeira. direcionava para um banco de dados para criar anúncios personalizados para você e ficar mostrando eles não só no seu navegador em várias áreas que atrapalhava toda a dimensão ali do que você estava querendo acessar e tudo mais, porém ele também aparecia na sua área de trabalho, ou seja, era extremamente conveniente e deixava o seu computador muito pesado. Mas daí os caras não se ligaram que não tava dando pra manter mais o programa? Como é que era? Lembro que na época eu baixei um outro programa que fazia a mesma coisa e meu amigo, meu Windows XP sofreu, hein? Se na internet de hoje as informações privadas de usuários valem muito dinheiro, imagina anos atrás, o que uma empresa vendo todo esse cenário de internet crescer absurdamente, imagina o que eles não fariam pra montar um banco de dados ali bem recheado. Imagina o que eles não pegaram de dados, né? E foi febre na. Né, não? Mas a grande pergunta é, como que o Bonzibud fazia isso? Primeiramente, eles usavam ali um cavalo de Troia por backdoor, que Olha aí que sem vergonha, rapaz. isso significa? Basicamente, você deixou ali um amiguinho gorilinha roxo entrar na sua casa e ele, sem que você perceba, foi lá na porta dos fundos e deixou ela destrancada para que outros amiguinhos da selva pudessem entrar quando quisessem. Então, força de gente pode acessar o computador. Simplificando é basicamente isso. E em pouco tempo, sem você perceber, a sua casa ou seu computador vai estar infestado de novos amiguinhos. Ou vírus. Chame como quiser. E lembra que eu falei no início do programa que ele gerou 1 bilhão em prejuízo? Pois é, se hoje em dia acontece de vírus se espalharem com muita rapidez por conta de desatenção dos usuários, imagine nos anos 90, quando isso nem era discutido com tanta seriedade. E pra Bonzi Software na época, pouco importava se seu computador estava ficando lento, se você não estava mais conseguindo Eles só queriam fazer a deles. ligar ele, tanto faz, porque o que eles queriam mesmo era que você entrasse no site deles e baixasse os outros produtos, e também que eles ganhassem grana ali te mostrando anúncios infinitamente, até Certo, até não ter mais saco pra ver nada. você ou comprar os outros softwares deles pra remover aqueles anúncios, ou você levar o seu PC em algum lugar pra formatar, ou o seu computador realmente travar e não funcionar mais. E os Mas daí o cara leva, formata e baixa o programa de novo. Aí embaça tudo, né? Total. caras eram tão safados que eles mudavam até a página inicial do seu navegador Olha aí, rapaz. de quem tinha o Bonzibud instalado. Eles mudavam pra página do Bonzi Software com todas as ofertas ali dos programas dele. Toda hora ia trocando. Uma outra jogada maldosa do Bonzibud é que ele é até o limite máximo do que um programa poderia fazer legalmente sem que ele fosse considerado oficialmente um vírus. Ah, porque dava liberdade, né? Isso pra ele. porque, apesar dele agir de forma silenciosa, para ser considerado um vírus, naquela época o programa precisava ter a habilidade de se replicar dentro do seu sistema, seja criando novos programas ou espalhando várias versões de si mesmo. Loucura. E apesar do Bonzibud permitisse que seu computador ficasse vulnerável, ele tecnicamente não se replicava sozinho, porque para baixar os outros programas da Bonzi Software, você precisava ir no site deles e fazer download por conta. Fazer tu mesmo.
Aí eles queriam fazer tu cair na armadilha de baixar vários programas e o computador não existe mais. Conta própria. Tudo que eles faziam era te direcionar pra essa decisão da forma mais desonesta possível, e é aquilo, Perfeito. até certo ponto, desonestidade infelizmente não é crime. A Bonzi Software tinha encontrado a brecha perfeita na lei pra ganhar dinheiro em cima das pessoas, forçando elas a adquirir outros produtos, ficando ali na linha tênue entre a legalidade. E na época existia pouca compreensão da justiça pra realmente Sim, até hoje ainda é meio complicado pra entender na internet, né? Realmente o pessoal aí da justiça aí demora, né? de fazer algo sério Eu acho. com isso. Hoje em dia é meio difícil um vírus assim se espalhar pra vários computadores, no nível de criar uma febre tipo do Bonzi Buddy, mas se Certo. acontecesse, meu amigo, a multa seria pesada. E pro usuário mais Ia tomar ali. leigo, ou seu computador ficava ali inutilizável, lento, cheio de anúncios que você, enfim, se você quisesse Aí é sacanagem. se rodar alguma coisa em tela cheia, ele ficava minimizando toda hora porque um anúncio aparecia e, enfim, Porcaria, isso aí acontece ficava bastante. impossível de usar o computador. E aí realmente ou você deixava desse jeito, ou você ia lá no site da Bonzi Software e resolvia o problema no próprio Baixando os programas de qualidade, né? Pela dica do Curilinha. site de quem causou ele. E naquela época o usuário médio de internet não costumava formatar o computador em casa. Não é à Certo. toa que ter uma assistência técnica naquela época você ganhava muita grana ali só formatando PCs. Porém, enfim, não era todo mundo que tinha grana pra poder ficar reinstalando o Windows e basicamente o seu PC morria e o prejuízo era todo seu. E além do Meu Deus, imagina. mais, durante a instalação você meio que permitia que o Bonzi Buddy tomasse decisões de instalar alguns programas ali pra tecnicamente Tudo na camufla, rapaz. te ajudar. Que O software foi baixado a rodo na época e quem entendia mais de cibersegurança começou a acusar a Bonzi Software de estar violando a privacidade dos usuários Olha aí, rapaz. Então já naquela época eles já tomaram o chamado. através do já. Bonzi Buddy, e eles respondiam dizendo que não obrigavam ninguém a nada. Mas isso não mudava o fato de que o Bonzi Que safadeza, rapaz. Buddy monitorava de forma oculta as atividades dos usuários e usava as informações para fins comerciais. Em 2002, a Bonzi Software recebeu então seu primeiro processo judicial 2002. por conta da quebra de privacidade, e nele foi exigido que ela desse $500 para cada usuário que tivesse tido a sua privacidade $500, imagina quantos não foram, né? invadida, e $5 para cada vez que eles viram um anúncio sem permissão na tela do computador. Não precisa pensar muito para perceber que esse valor seria capaz de falir uma cacetada de empresas ao redor do mundo, porque se você somar tudo, a multa ficaria mais ou menos ali em $1,6 bilhão. 1,6 bilhão. Mas no final das contas, isso saiu muito barato para eles, porque eles fecharam um acordo e pagaram apenas $175 mil em multa. Saiu de Aí ficou de boa pra eles, né? Depois de tudo que fizeram, ficou tranquilo. graça pra eles. Porém, o que surpreendeu todo mundo é que a empresa não tinha um caixa tão grande assim e foi o suficiente pra abalar o cofre da empresa, que também começou a passar por uma enorme queda de credibilidade. Ah, mas bem feito, né? Depois de tudo que fizeram. Afinal, a internet inteira tinha percebido que aquele software era o responsável por travar aí muitos computadores e ninguém mais queria usar aquele programa. A própria empresa percebeu que passou muito do limite, eles tiraram aquele backdoor que permitia que A própria empresa entendeu que passou dos limites, mas claro, né? Tiveram que pagar uma multa de quase $200 mil na época. outros programas pudessem ser instalados na sua máquina, até porque eles tinham controle até em certo ponto do que estava sendo instalado, porque se pelo backdoor entrasse algum outro programa que também fosse um vírus que causasse outras coisas, aí o céu era o limite. E aí os Só tinha liberação. próprios usuários individuais começaram a processar a empresa, então a grana com os advogados foi ficando cada vez maior. Em 2004, Nossa, aí sim eles viram. eles foram condenados de novo e tiveram que pagar $75 mil, e aí não deu mais pra resistir com tantos processos vindo de pessoas Mas também, né, cara? Quanto será que eles ganharam de dinheiro pra valer a pena tudo isso? individuais, eles declararam falência. E eles foram condenados por um motivo um tanto quanto inesperado. Lembra quando eu falei que lá na instalação do programa, no formulário você precisava responder qual que era a sua idade? Pois bem, vários usuários do Bonzi Buddy tinham na verdade menos de 13 anos, e isso violava as leis de proteção online dos Aí deu mal, aí deu Estados mal. Unidos, já que a empresa estava literalmente coletando dados de crianças. A Bonzi Software logo declarou falência depois de pagar essa multa, mas Joe e Jay Bonzi não iam sair tão facilmente dessa e ainda tinham vários outros processos para responder. Ah, aí se ralaram, né? Um monte. E, curiosamente, nesse mesmo período, eles simplesmente desapareceram e desde então não tem mais nenhuma informação pública deles sobre onde anda Joe e Jay Bonzi. Devem ter se metido numa caverna e nunca mais saíram. Diferente de muitos outros empresários de tecnologia que seguem carreira pública ou fundam outras empresas, os irmãos simplesmente desapareceram do cenário de tecnologia depois do colapso da empresa. Só sumiram depois de fazer todo esse rolo. 10 anos depois disso tudo, o Bonzi Buddy começou a ser ressuscitado na internet por youtubers que Olha. começaram a fazer ali vídeos mostrando como que o vírus funcionava e tudo mais, e em quanto tempo aquele assistente pessoal ia destruir o seu computador. Que loucura, já sabiam até. Mas como ele não coleta mais as suas informações, ele não é mais considerado maligno.
Ah, ele não coleta Então mais. muita gente hoje em dia só baixa pra ver como que ele funcionava na época e tudo mais. E claro, pra você fazer isso, você tem que usar uma versão do Windows XP, porque depois disso a Microsoft tirou o suporte para assistentes Windows XP, hein? Essa época antigueira. virtuais. E, inclusive eu tô pensando em voltar com a série do Explorando o Windows, a série que a gente mostrava aqui como que tal Windows surgiu, o que ele mudou na indústria e Vambora. tudo mais, e depois dando uma explorada. A gente fez isso com o primeiro Windows que surgiu, mostrei a instalação dele e tudo mais, foi bem legal, porém eu quero fazer de uma forma diferente. Eu queria comprar um computador ali de 98, com Windows 98 ou com Windows XP, pra gente poder dar uma explorada e Aí é na época das cavernas, né? depois detonar ele com vírus. E enfim, o que vocês acham? Se vocês quiserem, Detonar ele com vírus, sacanagem. deixa o like aí, beleza? Pela peculiaridade dessa história, o Bonzi Bud também acabou virando um meme. Então é bem comum encontrar ele por aí sendo mencionado em algum fórum, ou virando montagem, ou alguma coisa do tipo. Pouco tempo depois também foi criado o Bonzi Kill, que era um programa feito por usuários da internet, que meio que exterminava o Bonzi Bud do seu computador, mas ele fazia isso de uma forma meio diferenciada. Quebrando todo. Você entrava ali num joguinho pra matar o Bonzi de várias formas possíveis. Aí pegaram pesado demais. Com uma espécie de vingança ali por ele ter travado o seu computador anos antes. De qualquer forma, o Bonzi Bud é um exemplo aí de como as coisas já foram diferentes aqui na internet. Fácil, né? Mas, de certa forma, as coisas não mudaram muito porque muitas empresas ainda continuam coletando os seus dados pra te vender anúncios personalizados sem Perfeito. o seu consentimento. Só que realmente ficar mostrando anúncio aí na sua área de trabalho já é sacanagem demais, né? E Ah, não. Toda hora tu mexendo no computador e pingar anúncio não dá. caso você aí seja curioso e queira dar uma explorada no Bonzi Bud, você pode fazer isso, ele tá disponível aí na internet pra você poder baixar, porém fica aí por sua conta e risco e pelo amor de Deus, usem máquinas virtuais, beleza? Se forem fazer qualquer teste desse tipo. E novamente sim, eu pretendo fazer um showcase desse Tamo tranquilo com o Bonzi Bud. Né? vírus e de vários outros, inclusive comentem qual outros vírus aí vocês querem ver aqui no canal, e comentem aí também se vocês acham interessante a ideia da gente pegar um PC velho pra destruir aqui em vídeo, beleza? E não esqueçam de conferir meu último vídeo sobre um criminoso que assumia a identidade de pessoas desaparecidas e passava a viver a vida delas até que ele foi descoberto e, pasmem, ele fez isso centenas de vezes. Dá uma olhadinha aí, não esqueça de deixar o like aí embaixo. Vamos pra próxima nesse vídeo então, rapaziada. Baita vídeo.